Além da membrana, que é regulamentada no Brasil, a técnica, a gente tem o PRP e a gente tem a cultura de célula-tronco, que pode ser aspirado tanto da bacia quanto da gordura abdominal, ou tem alguns médicos que tiram do palato também. Esse terreno é um pouco perigoso, porque ele é experimental e o médico só pode fazer se tiver associado a algum protocolo de pesquisa. Felizmente, eu tenho hoje aqui na minha clínica 6 protocolos de pesquisa em medicina regenerativa que eu consigo fazer com meus pacientes, tá? Então, o que é a técnica regenerativa? É importante a gente entender o que acontece com o nosso corpo quando a gente vai tentar uma técnica regenerativa para não ter frustrações. A regeneração do nosso tecido ela acontece a todo momento. Então você, por exemplo, vamos lá, você está andando e acaba caindo e se cortando. Você faz um corte em qualquer parte do seu corpo. Aquele corte sangra, dói, inflama, etc. Quando sangrou, as plaquetas elas batem na parede do vaso, na parede do corte e liberam o chamado fator quimiotático. Então, aquelas plaquetinhas, elas liberam o fator quimiotático. Esse fator quimiotático, ele sinaliza, é como se ele estivesse falando para a célula-tronco, olha, acabou de rasgar aqui, vamos ter que regenerar esse tecido. A célula-tronco, mesenquimal, ela vem, se desloca para esse tecido, ela começa a fazer um tecido que seria provisório, e depois ela começa a se transformar num tecido definitivo. É um processo bem complexo, que demora uma média aí de até 90 dias, mas isso acontece com o nosso corpo todo dia. Quem estiver ouvindo o podcast já teve uma fratura, quebrou um braço, quebrou uma perna e coloca um gesso, está quebrado o osso, depois ele cola. O que é colar? É você ver aquela regeneração do tecido. Você faz o raio-x, você não vê mais a fratura. Ela está colada, é formado um calo ósseo, a célula-tronco migra e ela cola. Então, é um procedimento regenerativo. Tanto é que, quando a gente tem lesão muscular e algumas fraturas, hoje em dia é contraindicado o uso de anti-inflamatório. Então, a inflamação ela é o grande motor para gerar um processo regenerativo, né? Então, toda vez que a gente vai regenerar algum tecido, dentre eles a cartilagem, a gente tem que gerar a reação inflamatória. Então, se a gente começar a pensar aqui o PRP, o que é o PRP? É você coletar o aspirado, a gente coleta pelo menos uns 3 a 4 tubos de sangue da pessoa, centrifuga e tira o concentrado onde a gente tem as plaquetas. Eclode, quando a gente eclode as plaquetas, a gente tem pelo menos 8 fatores de crescimento tecidual e que a gente usa naquele tecido que a gente quer trabalhar. Então, você vai lá fazer, por exemplo, uma microperfuração para tratar uma epicondilite no cotovelo. Joga o PRP, você tem uma potência maior de você conseguir migrar aquela célula-tronco. Por quê? Porque o PRP ele é pró-inflamatório, então a gente quer a inflamação. Tá? Se você joga dentro de uma articulação, o PRP, é controverso se ele vai conseguir regenerar uma artrose. Mas o que a ciência prova é que ele quebra a química da artrose, muitas vezes de maneira superior ao ácido hialurônico que a gente tem de maneira produzida, né, por um ácido hialurônico sintético. Então, é controverso, mas a gente vê um nível de melhoria de pacientes fazendo esse tipo de infiltração quando é indicado, associado ou não a algum procedimento cirúrgico. Tá? Quando a gente vai fazer uma membrana de colágeno, a gente quer célula-tronco se transformando em cartilagem, a gente pode retirar da gordura abdominal, tá? São as chamadas de ADSCs. A gente tem pelo menos 5.000 células-tronco de gordura abdominal por milímetro quadrado. E a gente pode também coletar da bacia, apesar que coletando da bacia a gente tem um pouco menos de célula-tronco. A gente joga naquele tecido, joga naquela membrana de colágeno, esperando ter mais celularidade, ter mais célula para conseguir regenerar aquele tecido. Tá? E aí, novamente, o resultado disso é muito controverso, que depende de método, depende de indicação, depende de sintomas prévios do paciente, depende de idade, mas tem sido utilizado, é muito, muito utilizado na Europa, né? A Itália e a Espanha fazem demais, outros países são um pouco mais reticentes, e novamente, aqui no Brasil é considerado experimental, pode ser feito dentro de hospital escola, ou pode ser feito por médicos que tenham a aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa para aquele procedimento. Tá? Eu tenho feito alguns casos,
a gente vê que alguns casos realmente são frustrantes, porque depende muito do paciente em si, da idade do paciente. Então, o paciente ideal é aquele paciente jovem, magro, que sempre praticou esporte, porque o turnover celular dele sempre foi muito grande desde pequeno. Pelo contrário, pacientes com mais idade, ou pacientes obesos, fumantes, pacientes com doenças que tomam cortisona, com doenças reumáticas, tendem a não ter um resultado tão bom. Por isso que é importante, quando a gente vai optar por uma terapia celular, preparar o paciente para isso antes da gente fazer. Então, emagrecer, dieta anti-inflamatória, dieta anti-artrósica, todo o possível para a gente conseguir melhorar e já o corpo do paciente está preparado e talvez ter uma resposta um pouco melhor àquele tratamento celular, tá?